surgiu esse desafio aqui de fazer uma parede de tijolos, onde os tijolos estão colocados de uma maneira onde temos furos, né? Como se fosse semelhante a um cobogó, mas feito de tijolos ou blocos. Então, sim, devem existir muitos métodos, maneiras de se fazer. E pesquisando, eu encontrei aqui no site da Eixo, Escola de Arquicad, algo semelhante que se aplica a esse tipo de situação de parede como essa. No caso aqui foi utilizada a ferramenta parede cortina, e para criar então uma parede de bloco estrutural, onde se foi feito bloco por bloco, né, intercalando eles, e aí colocado juntas. Nesse caso, nós vamos adaptar esse tipo de método para uma situação como essa. Então, vamos abrir o ArchiCAD. Claro, eu poderia modelar tijolinho por tijolinho, tá? Sim, ir colocando e multiplicando. Se eu tenho uma fileira, depois eu copio, enfim. Mas é bem mais prático, porque fazer em parede cortina, você depois pode aqui aumentar a parede. Aqui isso aqui está em planta. A gente desenha em planta como se fosse uma parede normal, só que vai ser com a parede cortina. Então, se eu quero aqui mover vértice, eu posso aumentar e eu posso depois diminuir sem ficar multiplicando os tijolinhos. Então, ele vai automaticamente. Tá pensando um pouco. A parede cortina, como aqui eu tenho muitos tijolos, então ele começa realmente, pode pesar um pouco o arquivo, tá? E aí, se você, para evitar isso, principalmente no 3D, né, se começar a pesar muito, aí pode ser o caso de, aqui só vou avisando com antecedência aqui no 3D, a gente pode usar, tem o template, onde a gente pode optar por modelo 3D simplificado, e aí vai ficar bem mais prático de mexer, né? Depois que a gente já definiu, enfim. Tem o modelo 3D completo, ou também já deixar na KDFO, que era aquilo que inicialmente na etapa de modelagem a gente tinha pedido, assim, que fizessem, que realmente recomendado. Então, só vamos adaptar o que está naquele vídeo para essa situação especial. Então, é só uma questão de pegar as medidas e enfim, fazer isso. Então, eu já fiz, eu só vou mostrar as configurações que foram feitas, porque teve bastante tentativa e erro até chegar até aqui, então não há necessidade da gente repetir tudo isso. Mas conforme o vídeo que eu estou usando como referência nos propõe, pra gente usar um eixo 0, tá? O eixo é aquela linha azul, a linha azul está no 0, ou seja, está bem no meio. E também colocar a estrutura da moldura dentro da moldura. Vamos deixar assim, tá? Aqui não mexer muito. Claro que se você tem uma altura, enfim, altura diferente da altura do piso, aqui a gente pode modificar. E esquema. Aqui que é uma das partes principais. Então, no vídeo, conforme o vídeo mostra, a gente pode clicar em xizinho para apagar tudo e começar do zero. Ou a gente pode ir editando o que o ArchiCAD oferece como padrão. E também podemos partir de tamanhos fixos, porque a gente não quer que cada tijolo tenha um tamanho específico, né? E então não vai se adaptar, não vai ser melhor divisão nem número de divisões. E aí nós vamos adicionando ou excluindo tanto colunas como linhas. No caso aqui, no exemplo, a gente vai ter 4 colunas e 2 linhas. Então, a gente tem uma, como a gente chamaria de fiada, né? O tijolo que está de frente e a fiada do tijolo de lado. Só que eu tive que fazer mais divisões, porque nós temos, então, aqui embaixo 4 divisões. As laterais a gente tem painel apagado, então eu seleciono o painel. Só que, como ele ficou muito pequenininho, porque meus tijolos, eu utilizei um valor aqui pequeno, acaba que as divisões, a gente às vezes não consegue clicar muito bem. Então, pode ser o caso de você, num primeiro momento, colocar medidas maiores e depois voltar a medida que seria para o tijolo, que é um tijolo pequeno no caso, para que a gente consiga digitar. Porque
ou eu digito nas divisões, ou eu digito no painel. E aí cada vez que eu digito, ó, agora divisões. Então, eu coloquei todas as divisões apagadas praticamente. Tá. Onde é que a gente define as divisões? Nas estruturas. As estruturas que são responsáveis. Nós temos divisões simplesmente, e eu criei, adicionei uma divisão que eu chamei de invisível, que é do tipo invisível. E, claro, sim, é a divisão do tipo invisível. E aqui a medida foi colocado uma medida pequena, né? 0,1. Isso aqui está em centímetros. Então é só para criar uma pequena junta ali entre os tijolos que estão em cima. O resto tudo não tem divisão. Então, quer dizer, ela tá dividindo, mas ela vai unir supostamente os painéis, que no caso são tijolos. Então, aqui embaixo eu tenho o tijolo de frente, metade dele, 5, no caso ele tem um total de 10 de largura. E as laterais são 20 centímetros. Então, eu tive que compensar o fato de eu ter colocado essa pequena junta aqui de 0,1. Aí eu aumentei um pouquinho as laterais para que no total ficasse 20 centímetros, né, o tijolo. Porque vai juntar, isso aqui é a metade do tijolo, a outra metade vai, porque isso aqui vai grudar aqui do lado e aí vai ficar um tijolo mais comprido. Então é isso. Aí a gente vai, por exemplo, clicando nas divisões e vai colocando nenhum painel. Aqui nenhum, agrupar painéis, nenhum. As divisões é fácil aqui de clicar, né? A gente tem essa tanto em cima como embaixo e no meio, aqui, entre uma e outra. Essa aqui foi a única que eu criei realmente que foi diferente. As outras não tem nada de divisão. Então essa aqui, como eu falei, eu vim aqui em painéis, adicionar um painel. Desculpa, estrutura. Adicionar essa aqui invisível. Já para os painéis, eu fiz o mesmo procedimento, adicionei e criei 2 painéis. Um, que é o bloco frente, e eu usei o painel embutido e troquei material para tijolo cerâmico e coloquei como superfície a cor que eu queria. E no caso a cor é a pintura, eu botei em bege areia. E o bloco lado é a mesma coisa, a única diferença está na geometria. Porque o bloco de frente, que é esse aqui, ele vai ter 20 centímetros, ele vai se projetar, né? E o bloco de lado, ele vai ter 10, porque ele tá, enfim, aqui o comprimento e aqui a largura. Então, no esquema, por exemplo, se eu vou ter que aumentar um pouco para a gente poder digitar aqui, para a gente poder selecionar esse... Opa! Tá, vou botar 10 aqui por enquanto. Tá. 10. Bom, agora sim eu posso digitar. E aqui, então, eu coloquei o painel apagado. E nos outros, eu fui colocando, então, em cima o bloco de lado. E embaixo, nesses dois aqui, o bloco de frente. Seguindo esse mesmo procedimento. Então, por exemplo, B1. Vou colocar 10 aqui também, só para a gente poder digitar. Aí, ó, bloco de frente, tá? Assim por diante. Então, botar 5. Botar 5 aqui também. Tá. Então, aqui, se eu tenho essa junta de 0,1, eu vou perder um pedacinho de 0,05 de tijolo de cada lado. Então, por isso que eu botei um pouquinho, 0,05 aqui nessas laterais, para que o tijolo tivesse o total de 20 centímetros. Então, é basicamente isso que a gente tem que configurar. E depois concluímos aqui OK. E o tijolo vai ficar, então, conforme a gente colocou ali no esquema. Então, talvez só para ilustrar, vamos supor que o tijolo ele tem um tamanho um pouco maior. Eu acabei não mudando nada, por isso que ele ficou parado, na verdade. Mas só para ilustrar, então, para ficar um pouquinho mais intuitivo para vocês. Opa! Aí. Selecionei, Ctrl T. Vamos supor que eu queira que
os blocos eles têm uma altura maior. Então, é só digitar aqui, 7, 7, ok. Ó, ele vai se adaptando.